Então, estamos aqui falando com o Dr. Lísias. Eu deixei no ar uma questão. Lísias, essa questão de meio ambiente, essa questão de dieta e câncer. E estou falando aqui, como pediatra, por causa de um livro recente que eu até entrevistei aqui a doutora Magda, do Instituto da Criança da USP, minha amiga. Um livro que eles lançaram agora junto com o pessoal de Pernambuco sobre doenças do adulto preveníveis na infância. Uma das questões hoje que aparece muito nos congressos de pediatria é a importância da pediatria e da puericultura na prevenção de doenças futuras. Por exemplo, é sabido que o aleitamento materno diminui a chance de câncer de mama nas mulheres. Como é que é essa questão de dieta, meio ambiente, câncer, mesmo na área urológica, por exemplo? Por exemplo, infecções genitais, doenças sexualmente transmitidas, elas aumentam a chance de você ter tumores, de você ter câncer de próstata, ter câncer de bexiga, você ter câncer genital, alguma coisa ou não? Aumentam. Tipicamente é o HPV. O vírus do HPV aumenta a chance de colo de útero, chance de câncer de colo de útero, chance de câncer de vulva, câncer de pênis, câncer de canal anal. O HPV é um vírus relacionado ao comportamento sexual que aumenta a chance do câncer. Só para citar um exemplo. O vírus do herpes simplex, o herpes genital, aumenta a chance de câncer de colo de útero também. Então existe, sem dúvida, para responder a sua pergunta, uma relação entre hábitos de vida, hábitos alimentares, poluição ambiental e câncer. Pessoas que trabalhavam, né, com solventes, derivados do benzeno, etc., tinham mais câncer de bexiga. Os limpadores de chaminé da Inglaterra, de 200 anos atrás, tinham mais câncer de bexiga também, câncer de pele do escroto. Eram meninos magrinhos que limpavam chaminés e se descobriu depois, essa profissão foi proibida, que essa exposição à fuligem dava mais câncer. Aqueles que trabalham com diesel, estão expostos ao óleo diesel, têm mais câncer de rim. Quem trabalha na indústria do couro tem mais câncer de rim também. Os fumantes, mesmo os fumantes passivos, têm mais câncer de bexiga e assim por diante. Ou seja, os hábitos de vida, eu incluiria aí a exposição aos químicos, né? A exposição aos resíduos químicos, a poluição ambiental, que está fora do nosso controle nas grandes cidades, tem muito a ver com o câncer, sim, sem dúvida alguma. Isso já está mais do que demonstrado. Da mesma forma, aspectos psicológicos negativos, como a depressão crônica, tem a ver também com o desencadeamento de várias formas do câncer. Então, uma pessoa angustiada, taciturna, depressiva, que não se trata, pode desenvolver certas formas de câncer. É uma doença psicossomática também, o câncer. Então, isso dentro daquela característica de que tem um determinante genético, mas tem tudo isso envolvendo que, né, você pode ter o gene, se você não facilita tanto com o meio ambiente e com a dieta, você tem menos chance de ter, não é isso? Sem dúvida alguma. Por isso que ela é uma doença tão polimorfa, né? Agora, a questão mais importante é sobre a sobrevida, o tratamento e aquilo que você falou de qualidade de vida, né? Enfrentando o câncer é um capítulo que você tem no teu livro. O que você fala sobre essa área de como enfrentar o câncer? Hoje em dia, Martins, a nossa medicina ocidental valoriza muito a questão física, orgânica. Então, é cirurgia, radioterapia, imunoterapia, quimioterapia, terapia de células-alvo e assim por diante. E se deixou um pouco de lado a questão emocional do câncer. Então, o nosso foco nas últimas décadas foi o físico. Então, o médico cuida da parte física. A medicina oriental não teve essa dicotomia tão grande entre o físico e o psicológico. Então, agora apareceu o psico-oncologista, apareceu aquela terapia de grupo para tratar pacientes com câncer, há várias ONGs de pessoas que têm câncer que se ajudam mutuamente, porque a medicina não cuidou dessa parte emocional. E uma psiquiatra suíça, chamada Elisabeth Kübler-Ross, que fez carreira nos Estados Unidos, já falecida, e estudou o câncer do ponto de vista emocional. O que uma pessoa que recebe a notícia do câncer sente? Como é que essa pessoa evolui do ponto de vista emocional até o óbito? Então ela descobriu que há fases psicológicas completamente diversas umas das outras e a finalidade do terapeuta é ajudar essa pessoa a passar da depressão, que usualmente é o atoleiro de quem tem câncer, até a aceitação. Então a pessoa que aceita a doença que tem e aceita a morte inexorável que se aproxima, pode viver bem. Então a finalidade desses tratamentos é a pessoa conviver bem com o câncer, que é uma doença crônica, mas conviver de uma maneira produtiva.
não ficando fechado num quarto. Quem fica fechado num quarto, deprimido, quando recebe a notícia do câncer, em geral morre 2 vezes. Morre essa primeira vez do ponto de vista emocional, depois morre fisicamente quando o câncer termina com ela. Então, eu abordo um pouco a experiência dessa notória, famosa psiquiatra suíça, que escreveu um livro sobre câncer, que se tornou um best-seller, sobre a morte e o morrer. Isso tem sido muito útil, tem sido uma bússola para mim no consultório, tentando ajudar as pessoas a receberem a notícia e assimilarem o golpe e depois continuarem a viver. Porque há muitas pessoas que ficam curadas do câncer fisicamente e estão emocionalmente mortas. O câncer de próstata, quando feito diagnóstico precoce, ele é curável, né? 90% das vezes. É. E até já conversamos sobre isso, você já teve aqui uma vez falando de câncer de próstata. Dependendo da época em que você faz o diagnóstico, mesmo a terapêutica muda, né? Você já disse aqui um pouco, é verdade. E sempre, mas essa coisa da simbologia desse nome, né, do campo, por isso que às vezes as pessoas falam, esse paciente tem uma neoplasia, né, para a pessoa não perceber que ele está falando de câncer, né. Uma época eu estava em Portugal, eu achava interessante que os portugueses não falam câncer, eles falam cancro, né. Cancro. E o nome câncer, qual que é a etiologia do nome? Você sabe, né? É um nome grego, mas eu não grego, lembro né? exatamente o significado dele. Porque cancro, em português de Portugal, dá de uma coisa fechada, um tumor, né? É um tumor. Uma coisa, um tumor, uma úlcera, uma ferida, úlcera, né? alguma coisa, né? Então, e eu estou te colocando isso porque quando você coloca no livro aqui, é câncer mesmo e agora, você chama psicólogo para te ajudar? Você trabalha sempre com psicólogo junto ou não? Olha, o tratamento do câncer hoje é inadmissível que não seja de vários especialistas envolvidos, né? E eu valorizo muito essa questão do psico-oncologista, que é um profissional novo, né? E também na terapia de cuidados paliativos. Até uma associação brasileira de cuidados paliativos que tem feito um bom trabalho. E o paciente que tem câncer, curado ou não, ele precisa de uma ajuda psicológica, porque ele sempre vai passar por essas fases de negação, de barganha, de revolta, de depressão e até de aceitação. E isso às vezes é um processo que leva anos. Então eu sempre que posso, nem todo paciente aceita, nem todo paciente pode, eu encaminho o paciente que tem câncer, ou que está enfrentando o câncer, para a ajuda de um psicólogo, de preferência que tenha experiência com psico-oncologia. Eu vi, inclusive, no teu livro aqui, uma citação desse médico aqui, autor de Razão para a Esperança, que é o Michael Berry, né? Que ele fala que o câncer é uma doença em que a atitude é tudo. Assumir a atitude correta em relação a ele é fundamental para a sobrevivência, emocional, espiritual e talvez até mesmo física. Aí vem a pergunta que eu queria te fazer, que uma vez eu entrevistei aqui um colega nosso que trabalha no Instituto do Coração em São Paulo, que é muito religioso. Você tem observado evolução diferente em função da aceitação ou da visão teológica ou religiosa dos pacientes? Sem dúvida. Há muitos anos atrás, o professor Henrique Walter Pinotti, na USP, recentemente falecido, de câncer, né, um especialista em câncer digestivo, ele fez um trabalho lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, mostrando que os pacientes que enfrentavam os tratamentos cirúrgicos, incluindo o câncer, mas não só o câncer, com alguma fé, qualquer fé, tinha uma evolução melhor. Menos complicações, alta mais precoce, etc. Então eu acho que a assistência religiosa faz parte daquela abordagem multidisciplinar que eu falei para você. Ou seja, a fé que o indivíduo tem ou não tem deve ser respeitada até certo ponto e a família pode ajudar muito nisso. Há pessoas, por exemplo, que têm na oportunidade do enfrentamento do câncer uma oportunidade de aproximação com Deus, de quem ele se afastou há muito tempo. E assim por diante. Eu acho que a questão da fé é um dos ingredientes do tratamento do câncer. Você já tratou de muitos indivíduos que se dizem ateus? Já tratei, não são poucos os ateus, pelo menos os ateus nominais, né? Eles têm medo de dizer que são? Eles são ateus até um certo ponto, depois quase todos têm um momento de vacilação e acabam às vezes aceitando uma visita religiosa, acabam aceitando uma terapia de apoio, um apoio espiritual, etc. Mas sem dúvida, há alguns ateus sim que são ateus até o fim. É mesmo? E a impressão que dá para mim, vendo de fora, é que eles têm menos consolo do que os outros.
Nesse momento, não ter fé deve ser muito duro e é um sofrimento muito grande, né? Eu acho que eles morrem mais sozinhos do que os outros. Não é? Então, e nessa linha que eu estou te falando, se você associa dieta, cuidados gerais familiares, apoio psicológico e a questão do apoio religioso e da fé, você tem grupos de controle de evolução de pacientes? Você já chegou a estudar isso ou não? Você, Não, de não tempo tem. de sobrevida e tal? Não, eu estou muito focado na minha área, que é a urologia, né? Então a gente vê câncer todo dia, mas câncer urológico. Então encaminha para um, encaminha para outro. Às vezes o indivíduo tem 5 médicos. Tem um urologista, um radioterapeuta, um quimioterapeuta, um imunologista, um psicólogo. E você está no meio de todo mundo, entendeu? Conduzindo o tratamento. É necessário ter um condutor principal. O indivíduo não pode ficar largado. Quem tem um médico tratando de câncer, precisa ter esse médico quando ele tem 5. Precisa ter um condutor principal, senão o indivíduo não fica na mão de ninguém, você sabe disso.